Olá a todos, eu sou o professor Bruno Campos de Energites, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Materiais, PBGCM, que é de Sorocaba, e temos também docentes de outros campos, incluindo de Araras, né? Então, essa é a último seminário da disciplina de Seminário Geral, e eu convidei e tenho o prazer de te receber aqui, então, a Janaína, que é da nossa agência de inovação da UFSCar, uma pessoa sempre que nos ajuda muito na parte de inovação da nossa universidade. E ela vai falar um pouquinho, né, sobre empreendedorismo, caminhos de inovação. Eu já indico vocês, tem uma série muito legal que eles prepararam, que está no YouTube, inclusive me chamaram, eu fiz lá uma pequena participação, e é muito importante para vocês que tenham a intenção de um dia criar uma empresa, depositar uma patente, tentar empreender e fazer esse link universidade-empresa, né, que a agência de inovação sempre se esforça em manter isso vivo dentro da nossa universidade, tá? Então, vamos fazer uma apresentação rápida da Janaína. Janaína é bacharel em Química pela UFSCar, em 2003, e mestre em Química pela Unicamp em 2008. Tem formação de liderança internacional na Alemanha, com ênfase na promoção da inovação e tecnologia, e atua há quase 20 anos na gestão de portfólio de tecnologias e na proteção de propriedade intelectual, com sólida carreira orientada à transferência de tecnologia. Desde 2021, ela faz parte, então, da nossa agência de inovação, UFSCar. Então, Janaína, eu passo a palavra para você, eu vou deixar desligado, se acontecer alguma coisinha, eu te mando mensagem, mas está tudo bem agora, a conexão está boa, a apresentação está tudo ok. Tá, então, é um prazer recebê-la aqui na nossa disciplina de seminários, e passo a palavra para você mais uma vez. Obrigada, professor, mais uma vez aí, agradeço o convite, né? Então, é sempre uma oportunidade para nós aqui da Agência de Inovação, né? Cada vez que a gente é convidado para estar falando com os alunos, para disseminar aí, é um trabalho de formiguinha, né? Mas para a gente estar disseminando aí a temática da inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo dentro da universidade. Então, agradeço o convite aí. E também, né, por ser ex-aluna da universidade, então é uma alegria a mais aí ter essa oportunidade, tá? A ideia hoje, então, é falar um pouquinho, né, contextualizar a inovação, principalmente no Brasil, falar um pouquinho de propriedade intelectual e também como que a universidade pode apoiar, como que ela apoia, né, nessa questão no processo inovativo. Então, começando aqui pelo cenário mundial, então, assim, é mais para posicionar como que o Brasil está no ranking, né, então, o Brasil, ele adota bastante o Global Innovation Index, então, o ano passado a gente ficou aí na posição 49, né, então a gente subiu um pouquinho, mas ainda a meta, né, segundo estudos aí, a gente está aí até 2030, né, entre as 20 mais, né, no quesito inovação. Então, a gente tem um longo caminho aí pela frente. E esse ranking, ele ajuda aí na questão das políticas públicas, né, então é importante a gente ter ações aí para subir nesse ranking. Aqui é um panorama, né, dos top 20, né, dos países mais inovadores do mundo. O Brasil, ele acaba sendo aí primeiro colocado, né, entre os países da América Latina. Mas, como eu coloquei, né, a gente ainda está numa posição ainda, principalmente quando a gente pensa na qualidade de pesquisa que o Brasil tem, a gente está muito aquém aí. A gente acho que conseguiria avançar aí muito em inovação, né, se a gente tivesse aí ações mais efetivas. Aqui um pouquinho também do ponto de vista de governo, né, perspectivas de governo, então tem esse relatório, né, da CGU que teve aí em 2020, e ele acaba reforçando, né, que a promoção da inovação, ela é viabilizada aí pela interação entre os atores, né, e ela está baseada, né, na tripla hélice, que envolve a ICT, onde a gente considera aí universidades, institutos de pesquisa,
o mercado e o governo, tá? Então, essa seria a base para a gente conseguir avançar aí na inovação e que ela faz parte de todo o ecossistema de inovação, né? Então, pegando como exemplo aqui do que seria o sistema, né, o ecossistema de inovação, então a universidade aí, a UFSCar, né, ela entra aí como instituição de ensino, e a agência de inovação da universidade é um dos habitats aí, digamos assim, também dentro desse sistema. E o que esse relatório também mostrou, né, esse diagnóstico das CGU, né? Então, embora a gente tenha uma estrutura de pesquisa científica e tecnológica robusta, né, por várias razões aí, a gente tem uma discrepância, né, no que se refere à inovação. Então, pouco, né, dessa pesquisa de alta qualidade é convertida de fato em inovação. Daí tem o relatório, né, mostra aí alguns resultados, mas pegando um dado aí para a gente comparar, então, por exemplo, entre 2000 e 2014, enquanto a gente teve uma produção, né, um aumento de produção científica aí de mais de 300%, em relação a patentes, né, que é uma das propriedades intelectuais possíveis, né, passíveis de proteção, esse aumento aí foi apenas de 24% no mesmo período. Então, um dado, né, é lógico que tem outros dados, mas é um dado que a gente considera aí também importante, né, nessa deficiência dessa conversão. Aqui uma outra informação, né, a título de comparação, né, enquanto, por exemplo, a Coreia do Sul ali, ela tá entre os top 10, né, naquele ranking que eu mostrei, dos países mais inovadores do mundo, e o Brasil, né, com aquela baixa colocação, digamos assim, acho que esse gráfico é importante também porque ele mostra, né, o dispêndio, né, de P&D em relação ao PIB. Então, enquanto a Coreia, né, tem quase 5%, né, desse dispêndio, o Brasil está lá embaixo, né, na casa aí, né, do 1%. Mas o que é inovação, né? Então, a gente tem vários conceitos, tá? Eu peguei aqui também, a gente tem, além de ter vários conceitos, a gente também tem vários tipos de inovação e diferentes, né? Três tipos aí, né, de grau de inovação, mas pegando aí uma definição que até está, né, no portal da indústria, né? Então, inovar é criar algo novo, né? Introduzir novidades, é renovar, é recriar. Então, a inovação é sempre tida como sinônimo de mudanças e ou melhorias de algo já existente. Eu até peguei essa definição justamente porque, geralmente, às vezes o pessoal pensa que inovação precisa ser algo totalmente disruptivo e totalmente novo, até quando, né, os pesquisadores, os docentes nos procuram para verificar a possibilidade, por exemplo, se alguma tecnologia pode ser patenteada ou não, às vezes fica com dúvida, principalmente quando é relacionado ao processo, né? Não, mas eu acho que não seria possível patentear, porque a maioria das etapas, por exemplo, desse processo, ele já existe, né? Eu mudei uma coisinha ou outra, enfim, mas às vezes aquela mudança, né? Às vezes uma mudança, mesmo que seja numa etapa só, ou fez alguma modificação que reduziu aí o número de etapas e que trouxe um avanço em relação ao estado da arte, né? Então você teve aí uma melhoria e ela pode ser, né, se atender aí os requisitos de patenteabilidade, ela pode ser protegida por patente, tá? Então não precisa ser algo totalmente novo. E aqui, pensando, né, nos tipos de inovação, quando a gente pensa em inovação tecnológica, a gente olha muito para essas duas primeiras, né, tanto a inovação de produto e também inovação de processo, por exemplo.
E essa frase que eu coloquei aqui nesse slide, né, então, a inovação, ela requer a identificação dos problemas que importam e sua transposição sistemática para oferecer soluções simples e inteligentes. Então, quais são, né, quando a gente pensa em tecnologia, aquelas tecnologias que são relevantes aí, ou que tem mais aderência com inovação? É aquelas que resolvem um problema real, tá? Então, sempre que chega uma tecnologia, né, aqui na agência de inovação, tem lá, né, em um dos nossos formulários, né, qual que é o problema que essa tecnologia resolve, tá? Porque às vezes ela tem algo de diferente, ela tem um avanço em relação ao estado da arte, mas é importante a gente saber qual que é o problema que ela resolve, e será que esse problema que foi identificado pela universidade é um problema real, é uma demanda real, por exemplo, seja da empresa, da indústria, da sociedade? Então, é sempre bom pensar quais são os problemas, né, que essa tecnologia resolve. E aí, é importante a gente destacar também que a palavra, né, inovação, ela acabou sendo um pouco banalizada. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, tudo quanto é propaganda, às vezes, do produto, para chamar atenção, eles acabam colocando, né, a palavra de inovação, inovador, no meio, né? Pode ser que alguns desses produtos realmente sejam inovadores, mas a gente não pode aí, como que fala, confiar cegamente, digamos assim, né? Então, ela está muito desgastada, e isso né, e esse apelo, né, comercial é justamente para quê? Para evitar que esses produtos, eles caiam aí né, pensando no ciclo de vida do produto ou de um serviço, é para evitar que ele caia aí na fase de declínio. Então, quando você traz esse conceito de inovação, quando você quer manter, né, um produto ainda no mercado, sempre tem essa questão do marketing, né, chamando para inovação para você conseguir, né, evitar, né, manter o produto aí, né, durante o ciclo de vida dele, sem que ele caia aí na fase de declínio. É por isso que, por exemplo, se você pegar o exemplo da aspirina, né, que é um fármaco que está aí, né, há 100 anos aí no mercado, então, ele vai tendo algumas roupagens novas, né, durante aí, então é o mesmo, né, o produto é o mesmo, né, digamos assim, né, o conceito original é o mesmo, mas ele vai tendo algumas melhorias, ele agora tem um saborzinho diferente, agora ele é efervescente, enfim, ele vai, né, a indústria, ela vai trazendo esse conceito da inovação para evitar que ele caia aí em declínio. E durante esse processo, né, de tentar trazer essa questão da inovação para os seus produtos e para os seus processos, as empresas, elas enxergam, né, a universidade como uma fonte, né, digamos assim, para conseguir a inovação para os seus produtos. Tá? E aí que entra, né, o papel da universidade no processo inovativo. Então, por muito tempo, a universidade ela ficou muito na questão do ensino, né, pesquisa e extensão. Mas hoje a gente enxerga, né, realidade nas universidades ter cada vez mais ações voltadas aí à orientação para o empreendedorismo, né, para os alunos aí que querem empreender, criar esse ambiente de estímulo à inovação, né, porque é importante os alunos terem essa formação técnica, mas também ele vai agregar, né, digamos assim, valor para a empresa, ou até mesmo como se ele seguir, né, na carreira de docente, se ele tiver esse olhar, né, para a inovação. A gente também é responsável aí para o desenvolvimento aí de novos produtos e processos. E é claro, né, dificilmente a gente chega num produto ou num processo aí pronto para o mercado. E é por isso que é importante ter essa parceria com a empresa, né? Então, você chega num estágio que depois
para ela ser absorvida, né, pelo mercado, e aí ter essa escalabilidade, né, e lapidar, digamos assim, né, lapidar para a gente chegar, de fato, num produto, um processo que vai ser, né, possível aí de ser transferido para a sociedade. E a transferência de tecnologia, né, então a gente tem, dentro da universidade é gerado, né, todo esse ativo intangível, que a gente tem, e não pode ficar só aqui na universidade, né? É papel da universidade transferir esse conhecimento, transferir esse ativo intangível para as empresas, que depois vai disseminar aí para toda a sociedade. E o que está por trás, né, dessa nova, digamos assim, desse novo papel das universidades? É a própria lei da inovação e o seu decreto, né, que reconheceu a necessidade da inovação até mesmo para a competição global, né? Então, para o Brasil poder ser competitivo globalmente, né, ele tem que inovar. E dentro, né, e uma das coisas que a lei trouxe foi justamente a criação, né, a determinação, né, da criação dos NITs. Então, toda a universidade, todo instituto de pesquisa, por lei, é obrigado, né, a ter um NIT. No caso aqui, o NIT da UFSCar é a agência de inovação, tá? E qual que é o papel dela, né? Primeiro, o papel mais, né, um dos papéis mais importantes é fazer essa ponte, justamente, entre universidade e empresa, tá? Então, o outro seria esse, né? Gerir a política de inovação da universidade e ser responsável, né? Zelar aí pela proteção do ativo intangível da universidade. Então, a gente quer que, assim, o que prevê, né? O que o NIT prevê? Que o pesquisador, ele continue ali pesquisando, e essa parte burocrática, que é fazer a proteção, né, daquela pesquisa, então, transformar aquela pesquisa, por exemplo, numa patente, e fazer a manutenção dela, né, no órgão oficial, que seria aí o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que seja um papel, por exemplo, do NIT, né, então, para justamente tirar, né, essa parte burocrática, ficar com um órgão, né, que seja especialista nisso, e para que o pesquisador fique livre aí para realmente fazer a pesquisa dele, tá? Então, nós, né, então tem vários tipos de NIT, né, alguns são vinculados, por exemplo, à Pró-Reitoria de Pesquisa, enfim, o da agência, né, nós aqui, da Agência de Inovação da UFSCar, nós somos um órgão ligado aí diretamente à reitoria, tá? Então, isso acho que ajuda bastante aí, dá bastante flexibilidade para o trabalho da agência. E a gente atua aí, né, basicamente, em 4 eixos, tá? Um é a proteção da propriedade intelectual, então, todo conhecimento que é gerado, né, nem tudo é passível de proteção, né, mas o que for relevante, do ponto de vista aí, que vai trazer, né, um retorno para a universidade, seria importante ter essa proteção, tá? A transferência de tecnologia em si, então, a partir do momento que uma tecnologia é protegida, e também, às vezes, não protegida, às vezes tem tecnologias que elas não são passíveis de proteção, mas ela pode ajudar aí, às vezes, é um ativo importante para a empresa, por exemplo. Então, a gente pode fazer a transferência de um know-how, e não só da patente, tá? Então, a gente faz essa transferência de tecnologia. Então, para isso existem contratos, né? Então, a gente tem, a universidade tem modelos de contratos já pré-estabelecidos para isso, tá? Só que mesmo tendo modelos, né, a gente sempre vai olhar caso a caso, porque cada empresa tem a realidade dela, e também cada caso tem a realidade da própria tecnologia, né? Algumas estão mais maduras, outras estão mais incipientes, então tudo isso
é levado em consideração quando é assinado, né, um contrato de transferência de tecnologia pela universidade. A gente também tem o papel de fazer essa promoção, né, de parcerias com o setor público e setor privado, então, todo projeto que tem alguma cláusula de propriedade intelectual, ou seja, em que espera-se que o resultado daquela pesquisa em cooperação com a empresa ela gere, né, algum ativo intelectual importante para a universidade, ele vai ter cláusulas de propriedade intelectual nesse contrato, e aí quando tiver, né, quando tiver essas cláusulas, também passa pela agência de inovação para ver se está tudo certinho mesmo, para ver se está tudo certo. E a gente também, né, embora a gente não tenha aí uma incubadora e nem um parque tecnológico da universidade, a gente também procura fazer ações aí de incentivo ao empreendedorismo. Então, vários alunos, né, nos procuram às vezes com essa vontade de empreender, às vezes até a partir de uma tecnologia que ele ajudou a desenvolver. Então, a gente, a própria pessoal da área de transferência de tecnologia acaba dando esse apoio para o aluno, né, inclusive, por exemplo, às vezes em questões de solicitação de PIP para a FAPESP, se precisar de algum apoio, a gente, né, nesse tipo, a gente também dá, e fora as outras iniciativas que a gente tem, como o próprio professor Bruno falou, né, a gente tem o Trilhas da Inovação, que foi, a gente fez uma parceria, né, com a universidade para fazer esses vídeos justamente para conscientizar sobre a importância, né, da proteção da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia, e na tentativa também de tirar um pouco dessas dúvidas, né, porque a gente faz esse papel de ministrar aulas como essa, como que eu estou fazendo agora, mas às vezes a capilaridade é menor, então esses vídeos aí acabam tendo um alcance maior, então é sempre importante, né, tudo que a gente puder fazer para incentivar, disseminar essa cultura da inovação, a gente está fazendo. Mas o que que é, né, o que que é propriedade intelectual, tá? De uma forma bem geral, então a gente pode falar que é qualquer criação aí da mente humana, né? Então seria o mundo, digamos assim, né? E por quê, né? Então, propriedade intelectual porque é uma produção criativa e propriedade porque é visto como uma mercadoria negociável, tá? Então, da mesma forma que a gente tem a escritura de uma casa e a gente tem lá o comprovante de venda, de compra e venda de um carro, a gente também pode, né, a universidade, ela pode ser proprietária dos ativos intangíveis dela, tá? Isso acontece muito, por exemplo, com as patentes, com os desenhos industriais, com o programa de computador, então acaba, né, a universidade, quando a gente faz esse registro perante a um órgão oficial, a gente tem aí a titularidade, né, é um comprovante de que a universidade é dona daquele ativo, e, por ser dona, ela pode escolher como que ela quer, se ela quer fazer a transferência de tecnologia, tá? E essa transferência de tecnologia, a gente pode fazer uma comparação com aluguel, né? Então, a gente aluga a tecnologia da universidade, por exemplo, para uma empresa, por um determinado período de tempo e por um determinado valor, tá? Se a universidade quiser também, ela pode vender, digamos assim, alguma tecnologia dela, tá? Que é o que a gente chama de cessão da propriedade intelectual. Então, assim, tem várias formas da universidade fazer com que a tecnologia desenvolvida aqui chegue ao mercado, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né, do que é a propriedade intelectual. Então, tem várias modalidades de proteção, tá? Ela é dividida em 3 grandes grupos: propriedade industrial, que aí entra marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e até mesmo segredo industrial. Tem um segundo grupo, que é o do direito autoral, então a gente tem direito de autor, direitos conexos, né, e programa de computador,
e a gente também tem a proteção sui generis, que é quando, né, ela não se encaixa nem no grupo do direito autoral e também nem no grupo da propriedade industrial, tá? Aí mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre, não dá para a gente falar sobre tudo aqui hoje, né, por conta do tempo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o patente, que é o que acaba chegando mais de solicitação para a agência de inovação. E como que ocorre, né, essa proteção dentro da universidade? Então, como eu falei, né, a agência de inovação é o NIT, né, responsável aí por zelar pela propriedade intelectual da universidade, e às vezes tudo começa ali com vocês ali, por exemplo, no projeto de pesquisa, ou num TCC, ou numa tese, e aí o que que acontece? Só que essa solicitação ela surge do próprio pesquisador, né? Então, quando ele enxerga o projeto dele, que tem algum potencial, puxa, fiz alguma coisa de diferente aqui, que acho que é relevante para tentar verificar se pode ser protegido. Então, ele encaminha, né? A gente tem um formulário específico para cada tipo, né? Para cada tipo de proteção. E aí ele preenche esse formulário, manda para a agência de inovação. A agência faz uma análise tanto do ponto de vista técnico, né, como e para ver, porque a gente não analisa o mérito da pesquisa, mas sim se ela é passível de proteção por alguma das modalidades que eu mostrei ali atrás, né. E aí a gente faz essa análise, e essa análise, ela vai subsidiar a COEP. Então, para quem não sabe, a UFSCar, ela tem uma comissão especial de propriedade intelectual, e é ela que delibera, né? É ela que, na verdade, decide quais os ativos que vão ser protegidos ou não pela universidade, tá? Então, então a gente, né, a cada 2 meses aí tem uma reunião com essa comissão, a gente coloca aí, né, tudo que a gente vem recebendo, né, durante um determinado período de tempo, e essa comissão, ela delibera. E se for protegido, a gente faz todo o processo de proteção, então, se for patente, a gente vai fazer a redação da patente, a gente vai discutir o escopo de proteção, porque a patente, ela tem uma parte que são as reivindicações, que, na verdade, é a parte legal da patente, é aquilo que vai, por exemplo, se alguma tecnologia tiver uma disputa, né, se tiver um litígio aí, tiver uma disputa judicial, é para esse quadro reivindicatório que os advogados, digamos assim, vão se debruçar, tá? Então, não adianta também proteger uma patente de qualquer jeito, a gente tem que proteger aí de acordo, né, com as boas práticas e pensando sempre em como, né, essa tecnologia, ela pode ser explorada comercialmente. Então, é isso que vai ser o ponto, né, o ponto de partida aí para a estratégia de proteção dessa tecnologia. Estando essa tecnologia protegida, a gente tem que divulgar, porque aí a gente consegue, às vezes, despertar o interesse aí das empresas. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar que a universidade detém aquele ativo, a chance de alguma empresa interessada, né, possivelmente interessada naquele tipo de tecnologia, aumenta as chances de a gente conseguir tirar essa tecnologia do papel e, de fato, ser transferida para a empresa. Além de divulgar, a gente também faz uma prospecção proativa nas empresas. Então, é feita uma análise do mercado dessas tecnologias e, a partir dessa análise, é definida, por exemplo, quais seriam as empresas interessadas nessa tecnologia. E aí a gente entra em contato de uma forma proativa, mas a gente também recebe, né? Às vezes a gente recebe demandas das empresas e com uma demanda específica. E aí, se essa demanda específica, né, ela contemplar essa tecnologia que foi protegida, a gente manda, né, essa informação para a empresa, e aí, se despertar o interesse da empresa, a gente começa as negociações, tá?
fazemos aí também toda a negociação do contrato de licenciamento, e os inventores, eles acabam participando de todo esse processo, tá? Então, e até mesmo, por exemplo, se surgir o interesse, por exemplo, do próprio aluno empreender. Então, a gente vai fazer também uma negociação com o aluno, porque não depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque não é porque ele é aluno, né, e ele desenvolveu a tecnologia, que a tecnologia é dele. Ele entra como ele é o pesquisador, só que, como eu falei, né, tudo que é gerado dentro da universidade pertence à universidade. Então, se o aluno quiser empreender a partir de uma tecnologia que ele foi um inventor, né, que ele desenvolveu, mesmo assim ele precisa do aval da universidade para poder colocar essa tecnologia no mercado, tá? Bom, deu tudo certo com a negociação, esse contrato é assinado, então, por exemplo, nem a agência que assina esse contrato, e nem o aluno, e nem o professor, então, esse contrato, ele é assinado pela Procuradoria Federal da Universidade, tá? E também, né, pela empresa, e aí, se tudo der certo, e essa tecnologia, né, for aí absorvida pelo mercado, e a empresa receber, né, tiver lucro em cima dessa tecnologia, a universidade, ela acaba recebendo, né, os ganhos econômicos oriundos dessa exploração comercial, tá? Então, esse dinheiro, ele acaba voltando para a universidade para retroalimentar a pesquisa, tá? Então, só para trazer um dado aqui, só no ano passado, a universidade recebeu, né, quase 4 milhões de royalties, tá? Oriundos desses licenciamentos, né, dessa transferência de tecnologia da propriedade intelectual da universidade. E isso descontando, tá, o pagamento das taxas e das despesas. E que despesas seriam essas, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, o depósito de uma patente, tem custo, tá? A universidade, então, quem paga, né, esse custo não são os inventores, não são os alunos, né? É a universidade que arca com essa despesa. E quando vem esses royalties para a universidade, então, depois que a gente paga todas essas despesas, né, digamos assim, aí o restante, né, que no caso, né, do ano passado foi esses quase 4 milhões aí, ele é distribuído em 3 partes iguais, tá? Então, cada universidade tem uma política, né, de distribuição aí de royalties, né, ou não só royalties, né, mas qualquer ganhos econômicos. A gente tem uma portaria interna que fala, né, fala sobre isso, e aí é dividido um terço entre os inventores, tá? Um terço entre o departamento, a unidade, né, que foi desenvolvido, e também um terço fica para a própria universidade. Eu não sei se o pessoal tiver alguma dúvida, viu? Você pode só me avisar aqui, porque como eu não estou vendo vocês, mas pode me interromper e perguntar, tá? Fiquem à vontade. Para explicar como que é feita essa divisão, né, dentro da universidade. E aqui, então, lá atrás, né, como eu falei, teve lá a lei da inovação, teve o decreto, e depois teve uma atualização, né, da própria lei, né, e do próprio decreto sobre a lei. Então, ela ficou muito mais realista, né, e muito mais, assim, como que eu posso dizer, moderna, no sentido de estar mais próximo do que acontece de fato, né, nas universidades. Então, a gente tem várias, né, então, a atualização do decreto e da lei, ela deixou clara aí, né, ela trouxe novos instrumentos jurídicos, né, e novas possibilidades, principalmente nessa questão da interação, né, universidade-empresa, tá? Em que muitos deles aí a agência ela acaba atuando. Aí, como exemplo, né, a transferência de tecnologia, então, já comentei bastante aí para vocês, então,
a agência ela faz toda, né, essa negociação, elaboração do contrato e essa tramitação, né, dentro da universidade e sempre aí, né, com transparência, com apoio dos professores. Aqui são alguns exemplos, né, de transferência de tecnologia, de licenciamento que a universidade tem. Aqui, no caso, é um exemplo de um licenciamento com uma empresa filha da UFSCar, né? Então, duas patentes da UFSCar foram licenciadas para essa empresa aqui, a empresa Vetra, sendo que, né, uma das alunas, ela desenvolveu a tecnologia e depois abriu a empresa e licenciou, digamos assim, né, a própria patente dela. Outro exemplo de patente licenciada, né, também de empresa filha, então, no caso aqui foi para a empresa COP, né, então o pedido de patente foi depositado em 2013 e o licenciamento foi feito em 2015. E também, né, na época aí, a empresa surgiu, né, a partir desse interesse do aluno em empreender a partir da própria tecnologia que foi desenvolvida. Aqui outro exemplo de licenciamento, né, que é do papel sintético, e aí como exemplo a gente sempre fala dessas pulseirinhas que tem em evento, em shows, né, então que é uma pulseirinha que ela não rasga, né, então que faz um maior sucesso. Aqui outra tecnologia, né, no caso aqui foi feito o licenciamento do know-how, então era uma tecnologia que não era passível de proteção, mas que teve interesse da empresa, tá? E ela foi licenciada. Aqui alguns exemplos, né, de empresas parceiras. Outra forma, né, de interação universidade e empresas, né, são os acordos de parceria, né, que os docentes aí já estão acostumados, que pode ser com repasse ou sem repasse de recurso, tá? Então, a agência de inovação, ela também participa, né, ela acaba, às vezes, atuando justamente quando tem propriedade, cláusulas de propriedade intelectual envolvida, então é uma tramitação que já está bem madura, né, dentro da universidade. E um outro exemplo seria inovação aberta, né. Então, então, parcerias, né, de pesquisa e desenvolvimento entre a universidade e a empresa, e também pode ter, né, mas aí pode ser de empresa, né, diretamente para a empresa, mas aí não inclui aí a universidade. Então, a gente tem vários exemplos aí de inovação aberta. E propriedade intelectual, né? Então, não sei, fez um barulho aqui, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, senão eu vou seguir. Não, tá tranquilo, pode continuar, tá tranquilo. Aqui, então, fazendo toda, depois dessa contextualização, né, sobre inovação e como que é esse processo dentro da universidade, vou falar um pouquinho, né, um pouquinho sobre, explorar um pouquinho sobre a propriedade intelectual. Eu gosto bastante de trazer essa imagem, porque ela evidencia, né, na verdade, ela mostra, né, o mapa mundi do ponto de vista, né, considerando só as patentes que foram concedidas. Então, mais do que eu ficar trazendo aqui vários dados sobre quais são os países mais inovadores e tudo mais, o próprio mapa já diz, né, que os países, né, as regiões, os países mais desenvolvidos também são aqueles em que a propriedade intelectual é forte, tá? No caso aqui, como o mapa ele retrata apenas as patentes, então as patentes elas são depositadas, elas são protegidas, mas nem todas são concedidas. Então, aqui, na verdade, ele está mostrando aquelas que foram concedidas, ou seja, que passou pelo crivo, né, de atender os requisitos de patenteabilidade. Então, a gente vê aí, né, a gente percebe que, mais uma vez, né, a gente nem consegue enxergar o Brasil aí
nesse mapa mundi aí, né, quando a gente fala em patentes concedidas. E esse livro, né, de 2002, ele fala muito, né, que a propriedade intelectual, ela é a infraestrutura invisível da inovação, né? Então, principalmente por trás aí da inovação tecnológica, né, que é a partir, né, que acontece a partir de uma tecnologia, dificilmente você não tem uma propriedade intelectual protegida por trás, porque é isso também que vai diminuir o risco para a empresa, tá? Então, era isso que eu queria falar. Outra questão, e por que é tão importante ter a propriedade intelectual daquele ativo, né? Porque é como eu comentei no início, só quem é proprietário que pode decidir o que vai fazer com aquele ativo. Ah, não, mas olha, eu prefiro só divulgar nos artigos, porque daí eu vou estar, né, eu vou estar atingindo um número maior de pessoas, então, por eu ter, né, por eu estar numa universidade pública, eu quero só colocar nos artigos, eu não quero saber de patente, né, tem muito essa discussão do ponto de vista até ideológica, digamos assim, né, mas aí a gente tem que pensar, né, o quanto, né, qual que é a parcela da sociedade que tem acesso aos artigos científicos, né? Então, por exemplo, teve um período que eu fiquei afastada do setor, né, do setor público, da universidade, eu tive dificuldade de ter acesso a algumas revistas, e além, assim, além do acesso, quem que entende, né, a linguagem, né, do que está contido aí nos artigos científicos? Então, de fato, a gente só divulgar, não estou falando que todas as pesquisas têm que ser protegidas, né? Mas aquelas que são, por exemplo, que a gente considerar que são importantes do ponto de vista de importância nacional mesmo, por exemplo, uma tecnologia que seria importante para o SUS, né, digamos assim, uma tecnologia que seja importante para o país, é importante a gente considerar a questão da propriedade intelectual, porque se a gente só deixar disponível, né, como artigo científico, ela vai pertencer ao estado da arte, só que a partir desse artigo, você pode dar um insight, por exemplo, para empresas desenvolverem algo sobre aquela tecnologia, por exemplo, um medicamento, né? Sei lá, sai um artigo falando sobre um possível princípio ativo que mata o tumor, né? Só que daí eu só divulguei aquele artigo e não fiz mais nada com aquilo. Vem alguém, uma empresa, lê sobre aquele artigo e desenvolve um fármaco a partir daquele artigo científico. Ele não vai, essa empresa, né, pelo fato desse conhecimento já pertencer ao estado da arte, ela não vai conseguir ter a patente lá do princípio ativo, mas ela pode sim ter a patente do medicamento que contém aquele princípio ativo como um dos componentes daquele fármaco. E depois ela pode proteger como patente, e depois a gente pode estar correndo o risco aí de importar esse medicamento, pagar por isso, sendo que ela partir de um artigo de um brasileiro, tá? Então, por isso que a gente tem que ter, né, é importante a gente saber como que acontece, né, é importante a gente saber qual que é a importância e quais os direitos, né, da propriedade intelectual. A própria pandemia, a gente viu, né, a gente conseguiu ver, acompanhar de perto aqueles países que detinham aí a propriedade intelectual e que tinham vacina e que tinham equipamentos, né? A gente, né, a gente viu aquele período complicado, por exemplo, dos respiradores, né? Então, assim, quem tinha a propriedade intelectual, ela acabou abastecendo todos os outros, né? Todos os outros países. E quem não tem, né? Quem não detinha aí a propriedade intelectual ficou meio que refém dos países mais desenvolvidos, né? Porque a gente não tinha aí a propriedade intelectual.
Então, por isso que é importante, né? Então, até mesmo para o desenvolvimento. Então, por exemplo, se a indústria farmacêutica, se ela não tivesse aí um sistema de patentes bem robusto, ela não teria, como que fala, motivação, digamos assim, para desenvolver novos medicamentos, tá? Ela faz isso porque ela sabe que demora, né, para chegar ali, às vezes você parte ali, às vezes mais de não sei quantas, né, às vezes até de 1.000 moléculas para chegar em um medicamento, né? Então, quanto de dinheiro, quantos anos e quanto de dinheiro é investido para você, às vezes, chegar, né, sair de um funil aí, passar por um funil tecnológico e chegar num produto, né? Ela faz isso por quê? Porque ela sabe que se ela chegar no produto, ela vai poder, a patente ela tem, né, vigência aí de 20 anos, se ela for concedida, então ela vai poder, durante esses 20 anos, excluir terceiros de explorar comercialmente aquela tecnologia que ela desenvolveu e protegeu como patente. Então, ela vai ter esses 20 anos para ela recuperar todo o investimento que foi feito em P&D, né, P&D inovação, para chegar naquele produto. Se não tivesse esses direitos de IPI bem estabelecidos, né, inclusive com tratados assinados entre os países, dificilmente a gente teria tantos medicamentos assim, tá? Então, ela acaba aí, ela serve para proteger, né, os direitos de IPI para proteger os proprietários, né, que desenvolve a propriedade intelectual, e elas também são ferramentas jurídicas importantes para incentivar a inovação e a competitividade, tá? Justamente porque ela vai ter esse período de poder excluir terceiros na exploração comercial daquilo que ela desenvolveu. E tudo isso traz, né, acaba beneficiando, né, um local ou o país como um todo, né? Então, aqui, a ideia não é discutir, né, se é importante ou não, não estou mostrando a questão da importância, mas, assim, contra ou a favor, né, da proteção dos ativos intelectuais, é importante que vocês conheçam as regras do jogo, tá? Tanto se vocês estiverem aqui na universidade ainda, mas também quando vocês, né, alguns de vocês estiverem fora, dentro da empresa, em alguns, principalmente empresas que têm esse olhar para a inovação, vai ter esse tipo de discussão dentro da empresa, tá? Então, aqui, como eu falei, né, é importante a gente conhecer as regras do jogo. Então, como eu falei, né, na tem a gente falar aí sobre cada uma dos tipos de propriedade intelectual, eu vou falar um pouquinho sobre a propriedade industrial, que contempla a marca, patente, desenho industrial. E aí, como o próprio nome diz, né, ela abrange aí os ativos criados principalmente para o avanço da tecnologia, indústria e comércio, tá? Então, tais como as patentes, desenhos industriais, marcas e indicação geográfica. E aí, dando ênfase aí sobre a patente, né, então, o que seria, né, a patente? Então, na verdade, o que ela vai fazer? Pegando como exemplo, por exemplo, uma tese, tá? Toda aquela informação que está dentro da tese, ela acaba sendo direito de autor, né? Então, só que é a parte escrita, né? Toda aquela parte escrita que está dentro de uma dissertação, que está dentro de uma tese, ele está protegido, né? Então, o direito de autor, né? Então, o orientador, o aluno, eles têm, né, o direito de autor sobre aquela escrita, mas se aquele conteúdo da dissertação, da tese, ele não for protegido como patente, a tecnologia que está descrita ali, ela não vai estar protegida, tá? Então, dentro da tese, né, a gente consegue ter a proteção e ter, né, a questão do direito de autor sobre o conteúdo escrito que está ali, né? Mas sobre a tecnologia em si, se a minha tese foi sobre um novo equipamento para rodar determinado processo, que eu vou conseguir um produto, por exemplo, mais puro, né, mais livre de impurezas.
mesmo que eu tenha a tese, eu não sou detentora da tecnologia. Para que a tecnologia seja protegida, ela precisa ser depositada na forma de patente, por exemplo, tá? Então, e esse depósito no Brasil é feito no NPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tem um custo, né? Então, no caso daqui da UFSCar, é a gente que faz, como que fala? A gente que faz o pagamento, né? Os inventores não precisam arcar com isso. E se a patente for concedida, ela vai ter uma vigência aí de até 20 anos, tá? E a patente, ela precisa atender alguns requisitos, né? Que é de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que eu vou falar mais para frente. E a gente tem dois tipos de patente, tá? A gente tem a patente de invenção e a gente também tem a patente de modelo de utilidade. De forma geral, a patente de invenção, ela está mais voltada para novas tecnologias, né? Seja para novos produtos, processos, e já a patente de utilidade, ela está voltada mais para objetos ou dispositivos ou equipamentos mais simples, tá? Porque, na verdade, ela vai estar, o modelo de utilidade, ela está mais voltada para aqueles objetos, né, ou dispositivos que trazem uma melhoria funcional, seja para o fabricante, seja para o usuário daquele dispositivo, daquele equipamento, ou seja, para o próprio fabricante, né? Então, se eu desenvolvi um objeto que agora o tempo de fabricação ele é reduzido em 1 hora, então eu tenho uma melhoria funcional nesse objeto e ele pode ser protegido na forma de modelo de utilidade. A única coisa é que se esse modelo de utilidade ele for concedido, ele vai ter uma duração aí de uma vigência de 15 anos e não de 20, como as patentes de invenção, tá? E daí as patentes de invenção, elas, que nem eu falei, elas são mais voltadas para produtos, processos, equipamentos e tudo mais. E da mesma forma, se a patente ela é concedida, né, o titular, né, o depositante, ele recebe esse título aí, que é o da carta patente, que é emitido aí pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e que tem aí o nome dos inventores, tem o nome, se a universidade desenvolveu junto com a empresa, também aparece o nome da empresa, enfim. Seria lá a escritura da casa, digamos assim, né? E ela, o que ela faz? Ela impede que terceiros explorem comercialmente aquele ativo no país em que ela foi protegida, tá? Então, se ela foi protegida só no Brasil, a gente vai conseguir impedir que terceiros, né, explorem comercialmente essa patente aqui no Brasil, ou que exportem, né? Porque às vezes a tecnologia foi protegida no Brasil, mas não foi protegida nos Estados Unidos. Aí vai lá uma empresa dos Estados Unidos, começa a explorar comercialmente aquela tecnologia nos Estados Unidos, e ela pode fazer isso, porque se a patente não foi patenteada, não foi protegida lá, qualquer um pode explorar essa tecnologia nos Estados Unidos, só que ela não vai poder exportar para o Brasil, tá? Por quê? Porque a gente tem a tecnologia protegida aqui. Em contrapartida, né, então, por exemplo, a gente tem o titular, ele tem esse período aí de 20 anos de impedir terceiros de explorar comercialmente a patente dele. Só que em contrapartida, né, por que o Estado permite essa exploração, né, por esse período de tempo, meio que de forma exclusiva? Porque em contrapartida, essa patente ela tem que ficar disponível, nas bases de patentes. Então, toda vez que a gente deposita uma patente, ela fica aí por volta de 18 meses sob sigilo, ou seja, ela fica invisível, né, nas bases de patentes, mas depois de um tempo ela é publicada nessas bases, e aí o pessoal do mundo inteiro tem acesso a essa patente. Então, é essa a contrapartida do Estado, tá? Ou seja, eu deixo você explorar
comercialmente essa tecnologia por um tempo, em contrapartida você tem que divulgar essa informação, né? Você tem que tornar pública essa informação tecnológica. E isso para quê? Para que os próximos desenvolvimentos, ele já parta do estágio mais avançado, né, naquela linha de pesquisa, né, para evitar de, digamos assim, o pessoal reinventar a roda, né. Então, se as patentes ficassem sob sigilo, muita gente já está pesquisando coisa aí que já foi inventada há muito tempo atrás. Então, isso é para incentivar e acelerar, digamos assim, o avanço tecnológico. E quais são os requisitos, né, para que uma tecnologia seja concedida? Então, o primeiro, ela tem que ter novidade absoluta. Então, o que, que é essa tal da novidade absoluta? Ela tem que ter alguma coisa de diferente em relação ao estado da arte, e ela não precisa ser totalmente nova. Ah, não preciso fazer um processo. Ah, é um processo, mas ele não precisa ser totalmente inovador, não precisa, por exemplo, ser um novo material, ele só precisa ter alguma coisa de diferente em relação ao estado da arte como um todo. Ah, Janaína, mas olha, eu fiz esse equipamento aqui porque sei lá fora ele é muito caro, então eu fiz algumas alterações aqui, com peças, né, vendidas aqui no Brasil, eu posso patentear? Então, assim, se ele for exatamente o que já, já tem lá fora, ou que já foi publicado lá fora, você não vai conseguir patentear, tá? Então, ele tem que ter alguma coisa de diferente em relação ao estado da arte global, e isso inclui os artigos, as patentes que são depositadas no mundo todo, os produtos comerciais que são comercializados no mundo todo, enfim. Então, mas você precisa ter alguma coisa de diferente, e principalmente, né, além de ter alguma coisa de diferente, demonstrar que teve esse avanço em relação ao estado da arte. Tá? Então, não adianta, eu mudei uma coisa aqui, mas o desempenho dele não é nem equivalente e é pior do que as soluções que já existem. Então, não é uma candidata aí a essa tecnologia ser, né, mesmo que ela seja patenteada, ela não vai ser concedida. O outro requisito é a atividade inventiva, que é um requisito, digamos assim, até meio que subjetivo, porque quando o examinador ele olha para a sua tecnologia, né, então, vamos supor, a gente foi lá, depositou uma patente e começou o exame dela lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, lá no NPI. A primeira coisa que o examinador vai fazer, né, depois, né, de entender ali a tecnologia, ele vai fazer uma busca no estado da arte. E essa busca no estado da arte vai começar pelo próprio lápis do inventor, vai começar, ele é vinculado ao UFSCar, ele vai olhar o repositório institucional da universidade, depois ele vai fazer uma busca, né, nos artigos científicos, ele vai fazer uma busca nas bases de patentes, e vamos supor que ele selecione aí 5 documentos considerados relevantes aí, que tem alguma similaridade com o que vocês desenvolveram, tá? A análise dele vai ser a seguinte: será que a partir desses 5 documentos, né, ou desses 3 documentos, seria óbvio chegar na mesma, a partir desses 5 documentos, seria óbvio chegar nessa mesma solução tecnológica, né, que foi depositada aqui? Então, é essa análise que ele faz. E muitas vezes o que acontece? Ele olha para esses artigos, patentes, enfim, e às vezes até uma publicação dos próprios inventores, e ele considera que essa patente, ela é uma decorrência óbvia do estado da arte, tá? E aí, só que daí a gente tem, né, a gente tem a oportunidade de ter esse diálogo com o examinador e fazer uma diferenciação técnica, fazer digamos assim, trazer informações que vão corroborar para que ele mude de opinião. Então, vamos supor que, olha, essa tecnologia não é simplesmente juntar
o conhecimento desses 3 artigos aqui, ou desse artigo, junto com essa tese, junto com essa patente. A gente teve, né, a gente superou, né, alguns desafios tecnológicos. Então, às vezes eu gosto até de falar que às vezes até os resultados que não deram certo são importantes durante ali esse diálogo que a gente tem com o examinador, porque você vai demonstrar com os resultados, às vezes, que não deram certo, que o desenvolvimento dessa tecnologia, ele não foi tão óbvio assim, tá? Outra maneira de você descaracterizar, né, a ausência de atividade inventiva, então tem muitas tecnologias que o estado da arte, ele diz muito sobre determinada, né, olha, todo mundo faz assim, né, determinado processo, todo mundo conduz nessas condições. Aí vamos supor que você desenvolve alguma coisa que vai contra o estado da arte, né, vai na contramão do que o estado da arte dita, digamos assim. Não é uma decorrência óbvia, tá? Porque se todo mundo está falando que você tem que fazer assim, assim, assado para chegar nesse tipo, né, de tecnologia e você foi lá e justamente fez o contrário, então a gente consegue descaracterizar a atividade inventiva. Outra forma de descaracterizar a atividade inventiva é se aquela patente ela for licenciada para uma empresa, tá? Se ela foi licenciada para uma empresa, significa que essa patente, de alguma forma, resolve um gargalo, né, resolve uma demanda tecnológica daquela empresa, tá? Então, daí isso pode mudar o olhar também do examinador em relação a essa questão da obviedade, tá? Então, né, então, recapitulando, além dessa tecnologia ela ter alguma coisa de diferente, ela não pode ser uma decorrência óbvia do estado da arte, e uma das maneiras, né, de você demonstrar isso é justamente, por exemplo, que ela resolve um problema, um gargalo tecnológico que está latente aí no estado da arte e ninguém conseguiu resolver até então, tá? Outro requisito é a aplicação industrial. Esse requisito, ele acaba não sendo muito questionado, né, por parte dos examinadores, mas é lógico que tem que ser uma tecnologia, né? E principalmente as tecnologias da universidade, que elas ainda não estão prontas, né? Prontas aí para serem absorvidas pelo mercado, mas você tem que demonstrar que ela vai ter, né? Se eu estou falando de um processo, esse processo ele tem que ser reprodutível, né? Ele tem que ser escalável. Então, mas é o requisito aí que mais gera questionamento, né, por parte durante o exame de uma patente. Outra questão que o pessoal tem bastante dúvida é sobre a divulgação, né, então a gente sabe que as universidades, né, os alunos, eles são pressionados, né, a divulgar, né, a ir para congresso, a divulgar, a submeter os artigos, e, ao mesmo tempo, a patente, ela precisa atender aquele requisito de novidade que eu comentei com vocês. Então, como conciliar, né, a divulgação com a patente, tá? No Brasil, a gente tem um requisito não, né, mas a gente tem um artifício, digamos assim, que é o período de graça. Então, para depositar uma patente no Brasil, você pode, né? Então, por exemplo, você tem até 12 meses a partir da primeira publicação que divulga aí o conteúdo integral de uma tecnologia, ou então que revela o pulo do gato, né? Que às vezes a publicação, ela é um resumo de congresso, sei lá, um resumo sei lá, de 15 linhas. Tá, ela não divulgou exaustivamente, não falou muito, né? Não tem aí um descritivo tão exaustivo sobre aquela tecnologia. Só que vamos supor que é um equipamento, tá? E justamente eu coloquei ali, coloquei uma imagem e as partes, né? As partes que foram alteradas daquele equipamento, eu já revelei o pulo do gato, eu já revelei o diferencial técnico. Tá? Então, a partir da data dessa divulgação, eu tenho até 12 meses para proteger a tecnologia no Brasil. Mas por que a gente não recomenda que esse período de graça seja utilizado? Porque nem todos os países adotam esse período de graça. Então,
Se eu fiz uma publicação no Brasil, né, fiz uma publicação, né, fiz uma divulgação, não importa em que país, e depois eu protegi a tecnologia no Brasil e fiz, por exemplo, o licenciamento dessa patente para uma empresa, vamos supor que a empresa apareça oportunidade para essa empresa do, sei lá, no mercado europeu. A empresa, né, pelo fato de ter essa divulgação prévia e a Europa, ela não ter esse requisito do período de graça, a gente não consegue proteger a tecnologia na Europa. E aí o que acontece? A empresa, ela não vai conseguir, como digamos assim, ter essa exclusividade, né, excluir terceiros na Europa de explorar comercialmente a tecnologia lá. Por quê? Porque a gente não vai conseguir depositar patente lá. Porque para eles, aquela divulgação que foi feita aqui no Brasil, ela já inviabiliza, né? Ela deixa de atender o requisito de novidade. Então, a tecnologia não vai ser protegida lá. Então, assim, publiquei a tecnologia antes da patente, eu já vou perder o mercado aí em todos aqueles países que ou não tem período de graça, ou que esse período de graça é menor, né? Que pode tem países aí que o período de graça é de 3 meses, 6 meses, enfim. Então, o ideal seria conciliar. Ah, então como que a gente pode fazer aqui na UFSCar? Ah, eu vou submeter o artigo para uma revista. Como você ainda vai submeter, você pode paralelamente submeter essa tecnologia, né, fazer essa solicitação de proteção para a agência de inovação, e aí a gente paralelamente, enquanto ali o artigo está sendo, né, ainda vai ser avaliado, vai ser revisto, né, a gente vai cuidando aí da proteção da tecnologia. E aí, a gente depositou a patente, no dia seguinte, vocês já poderiam divulgar, digamos assim, né? Então, é essa estratégia que a gente tenta, né, passar para os pesquisadores para a gente evitar o uso de período de graça. Mas é claro, né, às vezes acontece alguma coisa, não tem como fugir, né, dessa divulgação, a gente vai conseguir proteger no Brasil, mas a gente já adianta que vai prejudicar a proteção em outros países. Então aqui meio que já adiantei, né? Se a gente consegue conciliar a publicação com depósito de patentes, então a resposta é sim, e até aqui é importante chamar atenção para as defesas, né? Porque mesmo que o NPI, ele considera a divulgação oral como uma divulgação, tá? Então, eu fui lá, defendi minha tese, não foi quase ninguém, viu? Olha, Janaína, não foi, estava só a banca e minha família, então, assim, acho que a gente nem precisa considerar como publicação. Então, não somos nós, né, que definimos isso. Então, para o NPI, a divulgação oral, ela já conta como divulgação prévia, mesmo que a tese fique sob sigilo na biblioteca, tá? Então, mesmo que ela fique sob sigilo na biblioteca, o que vai contar é a data da divulgação oral. A única forma dessa apresentação oral não contar como divulgação, é se a defesa for fechada, tá? E aí a universidade, né, já tem aí a tramitação aí para realizar as defesas fechadas. Então, é a única forma de que a defesa, né, e até do TCC, tá, ele não ser considerado como divulgação prévia. Tanto é que quando a gente deposita a patente, quando chega na fase de exame, quando o examinador identifica que teve uma defesa de tese sobre aquele assunto, ele solicita, né, para aquela defesa, né, principalmente se ela foi antes da patente, né, antes do depósito da patente, eles pedem a documentação que foi utilizada para a defesa fechada, que inclui um termo de sigilo, ou seja, é um documento em que tanto a banca como os ouvintes, né, quem foi ali participar, né, assistir a defesa, ela assina se comprometendo a não divulgar as informações confidenciais, né, a não falar sobre o conteúdo da tecnologia que foi defendida e que foi objeto da defesa. Então, é só esse documento que o NPI considera
né, como não, né, que ele interprete a defesa como não divulgação prévia. Aqui eu também já falei um pouco sobre isso, né? Então, as patentes, ela tem o direito, né? É o princípio da territorialidade. Então, ela só vai ter vigência, né, no país, ela só vai valer no país em que ela for protegida. E por isso que uma patente, né, se ela for depositada em vários países, a gente chama de, né, que aquela tecnologia, ela está dentro de uma família de patentes, porque uma mesma tecnologia, né, uma mesma invenção, ela foi depositada aí em vários países, tá? Aqui é só um exemplo de uma patente nossa, né, uma patente da UFSCar, que ela foi depositada primeiro aqui no Brasil, em 2020, né? E depois ela foi protegida nesses países aqui, ó, também, né? Então, porque como não tinha divulgação prévia, a gente conseguiu aí depositar em outros países. Então, ela é uma família de patentes, né? Então, a mesma invenção foi depositada em vários países. E aqui, né, é meio que como que funciona esse prazo, né? Porque até para depositar em outros países, a gente tem um prazo para isso, né? Então, aqui no Brasil, né, na verdade, o Brasil, ele segue um tratado, né, que é o tratado PCT, que tem todos esses países, né, que estão aqui, que aparecem aqui nesse mapa mundi aqui, todos esses países são signatários do PCT. E para esses países que são signatários, a gente tem um prazo maior para decidir, né, e para depositar em outros países essa mesma tecnologia. Porque se a gente não fosse signatário, né, se o Brasil não fosse signatário do PCT, a partir da primeira patente, né, seja ela, vamos supor que eu fiz a primeira patente nos Estados Unidos, ou fiz a primeira patente no Brasil, não importa. O que vale é a data da primeira patente. Então, a partir da primeira patente, eu teria somente 12 meses para escolher todos os outros países que eu tenho, né, que eu teria interesse de depositar aquela mesma patente, tá? Só que com esse tratado PCT, que o Brasil é signatário, esse prazo de 12 meses, ele aumenta para 30 meses. Só que para isso a gente tem que fazer um depósito que a gente chama depósito PCT, em que essa patente, né, como se essa patente internacional, ela tivesse validade aí, uma vigência de 30 meses em todos esses países signatários. E aí, com isso, o que a gente ganha? A gente ganha mais tempo, né, principalmente porque, como eu falei, né, as tecnologias que são protegidas na universidade, elas ainda não estão no estágio prontas para serem absorvidas pelo mercado, elas ainda precisam aí, às vezes, aumentar a escala, melhorar a maturidade tecnológica dela, e às vezes ela consegue, né, a gente consegue fazer isso, às vezes, junto com a empresa, e às vezes junto com esse licenciamento, a gente licencia a tecnologia, aí a empresa, né, que licenciou essa tecnologia, ela vai amadurecer um pouco a tecnologia, e aí, por ela ter licenciado, ela vai saber exatamente qual que é o mercado que interessa, que não adianta também você sair depositando em vários países, porque esse depósito internacional, ele é caro, e então você tem esse tempo maior de 30 meses para amadurecer o mercado, amadurecer a tecnologia e ver se realmente vale a pena depositar internacionalmente essa patente, tá? Então, a gente tem esse prazo maior. E aqui é mais para falar, né, um pouquinho do portfólio de propriedade intelectual da UFSCar. Então, ano passado, aí, a agência de inovação, né, na configuração que ela tem hoje, né, ela completou 15 anos, e aqui a gente traz alguns números, né, então a gente tem aí mais de 300 patentes protegidas, 72 depósitos internacionais via esse tratado PCT que eu falei para vocês, né, que estende o prazo para internacionalização em outros países, 43 registros de marcas,
68 registros de programa de computador, né, que a gente protege aí o código-fonte, 61 registros de cultivares, né, que seria meio que é a modalidade da propriedade intelectual que traz aí o maior número de royalties para a universidade. Então, cultivar, para quem não sabe, é quando a gente faz uma modificação genética, por exemplo, numa planta, que vai trazer uma melhoria, né, às vezes para essa planta, e ela é modificada geneticamente, então a gente consegue ter esse registro, né, de cultivar. A gente tem aí 165 contratos de licenciamento de cultivares de cana-de-açúcar vigentes, 29 contratos de licenciamento de patente, 12 contratos de licenciamento de know-how, e também aí quase 20 milhões, né, de royalties processados e distribuídos aí entre os inventores, departamentos, né, unidades e para a própria universidade. E aqui, né, só para exemplificar, né, do que seria as marcas, então a marca, né, como o próprio nome diz, ele é um sinal aí distintivo, né, que serve para você distinguir o seu produto ou o seu serviço, né, de outras instituições ou de outras empresas. A universidade tem a marca dela registrada e concedida, tá? Aqui são outras marcas, né, que a universidade é detentora, né, só para exemplificar que a gente também, então, faz esse registro. Aqui exemplo de patentes, né, então, aqui um exemplo aí de uma patente que foi depositada durante a pandemia, né, que é um dispositivo e método de apoio de oclusor de tubo traqueal, que justamente é utilizado aí nos respiradores, né, que foram utilizados aí nos respiradores durante a pandemia. Aqui, né, eu quis trazer também uma patente, que a gente pode ter patentes, sim, voltadas aí para ensino, tá? Então, aqui é um kit didático para ensino de física para estudantes cegos, então é uma patente que foi depositada pela universidade, foi concedida. Isso é só para mostrar que, né, as patentes, a gente tem algumas situações que não é só questão tecnológica, né? Então, a gente tem aí não deixa de ser uma tecnologia, mas é voltada aí também para a questão do ensino. Aqui, desenho industrial, então, o desenho industrial, na verdade, a proteção dele recai, como o próprio nome diz, sobre o design, né? Então, o requisito principal é que ele tem que ser novo, então, eu tenho que ter um design novo, mas ele não precisa ter você não precisa demonstrar que ele, por exemplo, que ele tem uma melhoria funcional, ou que ele tem um desempenho melhor do que o estado da arte. Então, para o desenho industrial, basta que ele tenha aí esse novo design. Então, a gente tem, por exemplo, tem vários desenhos industriais, por exemplo, para carros, né? Então, as partes dos carros tem muito essa questão do desenho industrial, brinquedos, né, calçados, então são alguns exemplos aí cuja proteção ela é bem forte aí, como o DI, né, como desenho industrial. A gente também tem o programa de computador, né, que embora ele esteja no grupo aí dos direitos autorais, o código-fonte, ele é protegido, tá? E esse programa de computador, ele tem a vigência até maior do que da patente, né? Então, são 50 anos aí a partir da data em que ele foi criado ou publicado, né? O que vier primeiro. E ele também pode ser licenciado para empresas, por exemplo, assim como as patentes e os outros ativos. Aqui um outro exemplo, né, de programa de computador, né, todos esses foram registrados e concedidos. Aqui o exemplo, né, de um certificado de proteção de cultivar, né, da UFSCar, aqui no caso é uma variedade aqui da cana-de-açúcar, e é interessante, né, a gente saber aqui, trazer essa informação para vocês, que 68%, né, da área plantada no Brasil é cultivar da UFSCar.
né? São variedades aí da cana, desenvolvidas aí, melhoradas, né, geneticamente aí pela UFSCar. E as variedades de alface também, né? Então, a gente tem várias alfaces, variedades de alfaces aí do campus de Araras, que são também cultivares da nossa universidade. E é isso, gente. Desculpa, às vezes falar meio rápido, mas assim, a ideia era trazer uma visão geral para vocês aí sobre o que que a universidade tem protegido e como que é esse processo, né, dentro da nossa universidade. Obrigado, Janaína. Acho que você colocou muitos pontos importantes ali para começar a pensar em fazer uma pesquisa, pensar se essa pesquisa pode ser depositada e virar uma patente, e depois ela virar um produto, né? Então é um pouco complicado fazer muito curto, tem que ser um pouco mais detalhado, senão quem não é da área vai ficar um pouco perdido. Então acho que bem proveitoso. Pessoal, abro perguntas. As perguntas para vocês que possam fazer, por favor, o pessoal da disciplina, os convidados. Lucas, pode perguntar, Lucas. Parabéns, Janaína, pela apresentação, muito interessante a sua palestra. Eu tinha uma dúvida com relacionada às patentes. Por exemplo, qual seria o custo envolvido na manutenção de uma patente, por exemplo? Tá, obrigada, viu, Lucas? Obrigada pela pergunta. A patente, então, como ela tem essa vigência, né, então, se ela for concedida, ela vai ter essa vigência de 20 anos, o custo, ele depende um pouco, porque depende do número de reivindicações, então, tem essa dependência também em relação ao número de reivindicações, e esse custo também, ele é diluído durante esses 20 anos e também do momento que ela for concedida. Então, por exemplo, para a universidade, que ela tem tanto universidade como inventores independentes, microempresas, ela tem um desconto, né? Uma taxa de desconto aí de quase 60% no INPI, tá? Então, assim, para quem está nesse grupo, né, que é caracterizado como desconto, né, pegando como, fiz um orçamento há um tempo atrás aí para uma empresa que depositou a patente junto com a gente, mas ela pode variar aí, vai de 11 mil a 19 mil reais, que nem eu falei, diluído ao longo desses 20 anos. E quanto mais cedo ela for concedida, porque a gente paga, a partir do terceiro ano, a gente começa a pagar anuidades dessa patente. Então, praticamente, quando a patente é concedida, o valor dessa anuidade, ela dobra de valor, assim. Então, tem todas essas variáveis, né? Mas, para depositar, assim, a patente, então, para a universidade, sai R$ 70 o depósito. Então, no primeiro ano, esse valor é mais baixo, né? E depois a gente só vai pagar a primeira anuidade no terceiro ano de vigência da patente. Então, só depois de 3 anos, e o valor para a universidade também é mais barato, que é R$ 118. Mas aí depende, por exemplo, se tiver um número de reivindicações muito maior, então influencia nesse valor. A gente também tem um custo, por exemplo, com a redação da patente, tá? Então, por exemplo, então aqui na agência a gente faz, né? A gente dá todo esse apoio também para redigir a patente, que não é, por mais que você tenha ali o jeito, né? Tem as diretrizes para fazer a redação da patente, não é trivial assim. Então tem todo, principalmente quando a gente tem que olhar para as reivindicações, que é o que representa a parte legal da patente. Então, por exemplo, se eu estou fora da universidade e eu vou contratar alguém, né, para fazer a redação de uma patente, você pode ter uma variação de valores absurdos aí. Então, sei lá, de R$ 600 a R$ 18 mil só a redação de uma patente, tá?
Então, a universidade, todo ano, ela faz um pregão para a gente ter também a agência, ela ter um escritório especializado em propriedade intelectual para apoiar, né, para a gente ter esse apoio. Mas, assim, se você está fora, e esse valor tem essa variação muito grande, né? Então, se você pega uma patente aí, às vezes, de nanotecnologia, biotecnologia, né? Acho que mais de biotecnologia, o valor é bem alto, assim, às vezes passa de R$ 10.000, dependendo com que escritório que você vai solicitar esse serviço. Mas, assim, para a comunidade da universidade, tanto o valor da redação da patente, como esses valores para depósito e manutenção, sai pela universidade, né? É claro, e daí se você tem uma empresa junto, então, por exemplo, a gente tem muitas tecnologias que são desenvolvidas juntamente, às vezes, com outras instituições, então a gente tem muita tecnologia com USP, Unesp, com outras federais, com institutos de pesquisa e também com empresas. E quando a gente tem essas outras instituições participantes, né, a gente também tem o percentual, né, de titularidade. Então, um percentual é da empresa, um percentual é da universidade. E essas despesas lá na frente, né, ela também vai ser rateada com a empresa. Né? Então, isso também depois é negociado, mas também tem essa divisão aí de despesas se tem outras instituições envolvidas, tá? Tá, Jair, obrigado. Legal. De nada. Rafael perguntou, escrevendo, eu vou ler. Ele Tá. colocou parabéns. Gostaria de saber se já aconteceu de alguma patente ser protocolada com a mesma natureza, literalmente simultânea em mesma data. Tá, tipo, na hipótese de da mesma semana, nos mesmos dias, sair algum parecido. E sempre tem essas histórias quando a gente vê nas coisas de inovação, né? Sim, mas aí o que vale? É quem depositou primeiro, tá? Então, assim, vamos supor, eu não lembro agora, mas eu acho que só sai a data, eu não lembro agora, acho que sai o horário também. Então, ele vai olhar o horário, né? Ele vai olhar a data em que foi depositada e o horário. Aí o que vale é quem depositou primeiro. Ai, Giovanni, não lembro. Não sei disso aí também não, Giovanni. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, desse da borracha eu não ouvi. Mais alguém tem alguma dúvida? Guilherme? Boa tarde, Janaína. Obrigado pela apresentação. Surgiu uma curiosidade no momento em que apareceu um mapinha ali dos países signatários do PCT, né? Tinha alguns buracos ali, estava meio pequeno, não sei se era Irã, Cazaquistão, alguns países ali na região. Eu imagino que, por exemplo, uma empresa que possa ser sediada nesses países, ela poderia infringir uma patente por conta desses países não serem signatários. Existe alguma coisa impedindo de produtos feitos aí de entrarem no nosso país, de serem comercializados aqui? Como é que funciona, mais ou menos? Na verdade, eu vou até colocar aqui, na verdade, o que acontece? Esses países do mapinha aqui, eles são, então, assim, são os signatários, né, do PCT. Então, todos os países que são signatários, ele vai ter esse prazo maior para depositar. Mas, por exemplo, se o Brasil, né, se a gente desenvolver uma tecnologia que não, né, e que o país de interesse não é signatário do PCT, a gente pode fazer a proteção, só que daí a gente tem 12 meses para fazer essa proteção, tá? Então, se a gente fizer a proteção, vai ter que ser respeitada porque assim, esse tratado é para essa extensão no prazo para internacionalizar. Mas os países, eles têm outros tratados, tá? Então, tem vários tratados, assim, no mundo inteiro, que é justamente, às vezes, relacionado à harmonização, por exemplo, do que é considerado patenteável ou não. Por exemplo, sobre os requisitos de patenteabilidade. Então, embora cada país é soberano, né, para decidir o que vai ser protegido ou não, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você pode ter patente de software. Aqui no Brasil, a gente não tem a patente de software, mas a gente protege de uma outra forma, que é o registro, né, do programa de computador, e que a proteção recai sobre o código-fonte, tá?
Aqui no Brasil, a gente só consegue, por exemplo, proteger o software se tiver uma tecnologia de software embarcado. Então fiz um equipamento que ele só funciona com o software que foi desenvolvido aqui, então eu consigo ter a patente desse, né, digamos assim, né, essa patente de software mais voltada para esse tipo de situação. Então, cada país é soberano para decidir o que, né, quais os objetos passíveis de proteção aí, mas há uma harmonização, que eu falo, que daí a gente pode ficar bem tranquilo quanto a isso, que são esses requisitos de patenteabilidade, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que eu falei para você, que daí vale, né, no mundo todo, digamos assim, e então, assim, só que daí a gente sabe que alguns países, digamos assim, são mais permissíveis que outros, tá? O Brasil, por exemplo, ele acaba seguindo mais a linha, né, da Europa, que é um pouco mais rígida, por exemplo, do que dos Estados Unidos, do que da China, mas, que nem eu falei, né, embora você tenha aí os requisitos que dita, né, que faz essa harmonização no mundo todo, cada país é soberano, e, enfim, daí se tiver alguma quebra, né, então, por exemplo, nesses países que não está marcadinho aí, né, em branco no PCT, a única coisa que eu vou ter que fazer é que a minha proteção, eu vou ter que decidir isso em até 12 meses, decidir não, né, vou ter que decidir antes, porque a proteção é até em 12 meses a partir da primeira patente. E aí, enfim, aí a cada país tem uma legislação, né, no que se refere, por exemplo, se tiver algum infringimento de países, né, sobre alguma patente né, protegida por brasileiros nesses países, aí a gente vai ter que entrar, né, se for para uma esfera, porque quando tem, às vezes, alguma colidência de patentes, a primeira disputa, digamos assim, é no próprio NPI, né, então é no próprio órgão oficial daquele país. E aí, se não resolver, vai para a esfera judicial, e aí também, daí a gente vai ter que seguir, por exemplo, a legislação daquele país, né, em que a gente fez o depósito e que está tendo, às vezes, um possível infringimento. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, obrigado. Mas seria mais ou menos assim, tá? Tem alguns casos, né, que é igual do Google Earth, né, que os alemães fizeram quando alguém dos Estados Unidos e da China pega, eles são muito permissivos com o que se é do país dele fazendo, né? O Google Earth, o Apple Watch, eles copiaram um monte de softwares de outras empresas, meio que patentearam depois, colocaram no Apple Watch e aí não tem quem tire. Isso vai para a Organização Mundial do Comércio e tal, mas, cara, quando essas grandes corporações pegam, Guilherme, se os caras decidem... Quando é pequeno com pequeno, acho que é até mais fácil, mas quando é um grande de uma gigante, cara, a história de se perder é muito grande. Por exemplo, o que você estava com medo é que a Embraer estava sendo vendida, né, para a Boeing. Aí a Boeing começou a ter acesso aos documentos, aí barraram. E aí se tivesse... Mas aí como a Boeing é grande, a Embraer também já é uma gigante, se mexesse com alguma coisa de sofisticação da Embraer, ia dar problema mundial de chegar a ter sanção econômica. E aí os caras recuaram, porque eles acabaram não comprando, né? A Embraer recuaram e ficou por assinar o NDA e não avançou, né? Que o NDA é um tratado que você faz assinando quando você tem contato com alguma tecnologia e você não vai poder mexer com aquilo, vender ou algo, ou trabalhar com algo parecido, né? Como se fosse estamos guardando que você testemunha disso e não vai usar isso para vender depois, entendeu? Mas é muito... Esse do Google Earth é bem... Se você já viu, Guilherme, dá uma olhada. Tem no Netflix. Não tinha, né? É muito legal. Eu assisti também. Muito legal assistir esse. E tudo começa dando um spoiler, porque antes de eles protegerem como patente, eles foram divulgar, né? Foram divulgar numa feira, os caras curtiram e copiaram. Os caras curtiram e copiaram. E aí só conseguiram proteger depois como patente. Então, eles mudaram algumas coisas... Mas, assim, o conceito principal, que é justamente aquele insight, né, que ninguém tinha pensado nisso antes, eles começaram a divulgar, enfim, começaram a divulgar, aí o pessoal cresceu o olho, eles foram até convidados para ir lá, né, no Vale do Silício, aí, enfim, abriram o bocão
E aí eles mudaram algumas coisas e falaram, não, é diferente, e acabaram, né? Acabaram os alemães, que, né? Os alemães lá acabaram perdendo, enfim. Eles não ganharam, viu, Guilherme? Muito legal. Não, Assiste, vale muito a pena. Eu não lembro. Coloca caso Google Earth no Google. eu esqueci Tem o que ter nome menos também. coisa porque é da Google, mas aparece de alguma coisa. Netflix, aí você vê, vale muito a pena para ver que compensa, mas mesmo às vezes o cara guardando a patente, esses do Apple Watch não tem, né? Você pode ler coisas sobre. Os cara arrebentam com o seu negócio depois e não tem quem ganhe. Estados Unidos e China é muito difícil. Mais alguém tem alguma dúvida? Curiosidade? Gostaria de perguntar sobre intelectualidade, pedido de patente, pedido de inovação. Davi, pode perguntar. Boa tarde, Janaína. Obrigado pela apresentação. Janaína, na verdade, eu estou com uma curiosidade a respeito da concessão da patente. A concessão da patente seria o quê? Seria o licenciamento da patente. Tipo, ela foi comprada por uma empresa, algo do tipo. E outra dúvida, só para complementar outra dúvida que eu tenho, por exemplo, depositei uma patente, passaram-se 5 anos e ela não foi concedida. Ela vai ficar lá depositada ou tem assim um limite para ela ser concedida? Tá, não, na verdade, assim, qualquer um que colocar lá qualquer conteúdo dentro dos padrões do documento de patente for lá protocolar no NPI, você vai ter uma patente depositada, tá? Então, na verdade, assim, a gente sempre fala, né, depositar é fácil, só que a patente, né, diferente do programa de computador, o programa de computador é assim, você vai lá, a gente vai lá, faz o registro, ele não tem uma análise técnica, daí se tiver tudo dentro dos padrões lá, que a gente coloca lá uma criptografia, né, do código-fonte, se passar essa questão do código-fonte, em até 15 dias a gente tem lá a concessão, né, do código-fonte, digamos assim. A patente não, ela tem essa análise técnica que passa por algumas etapas que eu falei. Então, a gente tem lá, se deposita a patente, aí, para começar o exame da patente, a gente precisa requerer o exame da patente. Então, tudo começa também com o pagamento de uma taxa, tá? Depois que você faz o pagamento dessa taxa, você entra na fila, tá? Tem algumas formas de você meio que adiantar, né, que são alguns exames prioritários, então, hoje, né, o NPI, ele dispõe aí de várias maneiras que você pode adiantar esse exame de patente, mas também a gente tem que pensar assim, quanto mais rápido também a patente for concedida, mais caro, maiores também as taxas de concessão, então a gente tem que também colocar isso na balança. E outra coisa é que, assim, se ela não está concedida ainda, se tem aí uma expectativa de direito, então, por exemplo, mesmo que a patente não esteja concedida, a gente pode fazer, a universidade pode fazer o licenciamento, né, fazer a transferência dessa tecnologia para uma empresa, tá? E é lógico, a empresa vai estar sabendo disso, é lógico que é diferente, né, quando você já tem uma patente concedida, o risco para a empresa é menor, porque você já tem algo ali que passou por esse crivo, né, digamos assim, da parte técnica. Mas mesmo que ela não tenha sido concedida, a gente pode fazer o licenciamento, e às vezes por conta, né, do risco ser um pouco maior, porque você ainda não tem a concessão, pode influenciar aí numa questão da negociação dos valores, né, enfim, pode impactar em algumas coisas, mas não impede que aconteça essa transferência. E aí, o que acontece? Quando o examinador, né, ele começa a fazer esse exame, a primeira coisa que nem eu falei, ele vai estudar a tecnologia, essa tecnologia ela vai ser alocada para o examinador que é da área, tá? E primeira coisa que ele vai fazer é olhar o lápis. Ele vai olhar, porque às vezes uma publicação que está lá no lápis, ela já serviria para indeferir uma patente. Então, ele não vai nem precisar fazer busca de anterioridade. A própria publicação já vai, às vezes, servir para indeferir, né? Se foi uma divulgação, se foi uma defesa há mais de 12 meses, que não foi uma defesa fechada, e ela revela todo o conteúdo que está naquela patente, ela já vai servir aí para
indeferir pelo requisito de novidade, né? Então, você já revelou todo o pulo do gato da sua tecnologia. Então, assim, ela vai fazer esse exame nas bases, no Lattes, nos artigos e nas bases de patentes. E, às vezes, assim, mesmo que o professor, ele faça, né, os inventores, eles façam uma busca super boa, né, nos artigos científicos, nas bases de patentes, tem aquela questão que eu falei, toda patente, ela fica um período sob sigilo. E aí pode ser que, no dia que você fez a busca de anterioridade, pode ser que alguém depositou alguma coisa ou igual à sua, ou melhor, e que seja muito parecida com a sua, e a gente não está sabendo, né? Ninguém está sabendo. E a gente só vai descobrir quando o examinador fizer a busca e apresentá-la durante o exame. Então, o que ele faz? A partir dessa busca de anterioridade, ele vai apontar alguns documentos. Já teve vários casos que ele fez a busca e já concedeu a patente direto. Em alguns casos, se ele acha que tem algumas similaridades, ele vai dar a oportunidade, né? Ele vai apresentar os documentos e ele vai fazer algumas considerações sobre esses documentos que ele encontrou. Então, ele vai falar assim, olha, essa faixa que você está colocando desse processo, né, que você está reivindicando, ele já colide com uma faixa processual desse artigo aqui. Olha, esse grau de pureza que você colocou aqui, que você alega como, né, o avanço do estado da arte, ele já foi possível, né, mesmo que por uma outra forma, ele já foi alcançado aqui nesse outro artigo. E aí ele vai fazer algumas considerações, e ele vai devolver para a gente, e aí a gente tem a oportunidade de rebater tudo que ele foi apontando. E aí, dependendo do que for debatido, ele pode aceitar essas considerações, ou ele pode continuar, digamos assim, se algum ponto ainda não ficou claro para ele pode continuar, né? Às vezes ele pode aceitar a maioria das considerações que a gente fez, e ele pode enroscar em alguma coisa, tá? E aí a gente tem outras oportunidades, né? Então, a gente tem, tá? 3 chances, no mínimo, a gente tem 3 chances de fazer esse diálogo com o examinador. Outra coisa que é importante falar é que esses requisitos de patenteabilidade, ele olha reivindicação por reivindicação. Ele não olha a patente como um todo e indefere, por exemplo, a patente como um todo. E numa mesma patente, a gente pode reivindicar vários objetos. Eu posso, então, se eu fiz um aperfeiçoamento de processo que me permitiu ter um produto mais puro, eu posso reivindicar o processo, eu posso reivindicar o produto. Se esse produto vai ser um produto intermediário que pode ser utilizado para fazer outros produtos finais, eu posso pedir tanto reivindicar o produto intermediário, como também reivindicar alguns produtos finais. Então, uma mesma patente, ela pode ter vários objetos, e mais, a gente pode licenciar, porque às vezes a empresa que vai rodar o processo não é a mesma que vai vender um dos produtos finais que vai ser produzido a partir de algum produto intermediário. Então, uma mesma patente, ela também pode ser licenciada para mais de uma empresa, desde que elas não sejam concorrentes entre si, tá? Então, e ele vai fazer essa análise objeto por objeto. Vamos supor que, por algum motivo, ele entendeu que um dos produtos, né, um dos objetos, não atende nenhum dos requisitos de patenteabilidade. Ele vai pedir para remover essas reivindicações. Se a gente entender que o argumento dele é válido, a gente remove as reivindicações que são referentes ao produto X e as outras são mantidas. Então, dificilmente uma patente que foi depositada, ela vai estar, o número de reivindicações vai ser o mesmo da patente conforme ela foi concedida, por exemplo. Geralmente ela acaba ficando um pouco mais restrita, né? E às vezes com um número, às vezes, menor de reivindicação por conta dessa discussão, não, né? Desse diálogo que tem entre o proprietário, né? Inventores e o examinador. E aí, se atender todos os requisitos e a patente estiver da forma, né, que eles entendem que aí sim está atendendo todos os requisitos de patenteabilidade, daí ela é concedida, tá? E mesmo ela concedida tem um prazo, eu só não lembro agora de cabeça, mas mesmo quando ela é concedida, às vezes tem um prazo para ver se terceiros, as pessoas podem se manifestar, né?
e ser contra aquela concessão, e aí tem um prazo e aí pode acontecer, né? Não é impossível de acontecer, às vezes, de o NPI ter que rever, às vezes, uma opinião que foi dada. Tá? Mas seria mais ou menos assim que acontece. Agora, a segunda pergunta eu esqueci. Não, tá certo. Eu tinha perguntado se tinha um prazo, por exemplo, eu depositei e tem um prazo para ser concedido. Não tem, e às vezes depende de caso a caso. Às vezes, uma área que tem muita tecnologia naquela área, assim, eu sei que de fármaco às vezes demora um pouco mais. Então, tem áreas, assim, que são mais rápidas, assim, áreas da mecânica, algumas áreas são mais rápidas. Mas, enfim, mas tem também os exames prioritários, né? Se, por exemplo, a gente está com uma negociação com uma empresa, e se é do interesse da empresa que aquela patente seja concedida mais rápida, a gente pode antecipar o requerimento de exame, ou pode ver se ela se encaixa em algum um exame prioritário, e aí esse exame ele vai ser adiantado. Né? Entendi. Obrigado, viu? Legal. Uma coisa que eu queria comentar, assim, é importante a patente, mas não achem que patente é artigo. Então, a primeira coisa que se faz errado na discussão da academia é achar que número de patente ela vai comparar com o número de artigo para prestar concurso. Não é isso, o foco é totalmente diferente. Alguns colegas falam, Bruno, você tem várias patentes, porque eu tenho um viés de inovação. Espero que alguma vire produto, mas não tem nada a ver. Por exemplo, eu já conversei com a Janaína faz anos já, mas eu só vou depositar uma patente se eu sei que aquilo tem um viés tecnológico para virar um contato com uma empresa e isso virar um produto. Isso aí tem que se colocar em mente também, porque às vezes a gente vê colegas depositando patente que você sabe que não tem viés. E algumas agências de inovação, elas trabalham diferente da UFSCar, por exemplo. A Inova da Unicamp, a UFSCar, a USP, elas são bem rigorosas com relação a isso. São as 3 que eu trabalhei. São bem rigorosos, assim. Eles querem mostrar realmente tem alguma coisa que vai ser inovada. Primeira conversa com o COEP, vai ter quem que compra? Então, por quê? Onde vai chegar? Porque se for para você ter uma linha a mais no Lattes e ter um paper, como se fosse comparar no paper para você prestar concurso, você tá indo para o viés errado e não é isso que nós pensamos quando inovadores, tá, gente? Então, acho que complementando um pouco a fala da Janaína, eu queria que colocasse isso em vocês, tá dentro. É muito importante, é muito bacana a inovação, mas tem que ser pela inovação, não só voltando para o viés acadêmico. E isso tem que ser sempre batido dentro isso tem gasto, é uma chance da gente tentar levantar os produtos da UFSCar e quando outras universidades para a gente tentar chegar no mercado cada vez mais. Então, ter mais patentes é importante, mas não com viés ideológico acadêmico. Aí senão você arrebenta com o trabalho do pessoal daí, que é outro, o foco é outro, né? E a gente tem que sempre conversar. Nós que temos um viés dentro da UFSCar, temos alguns. Se for ver a série que a Janaína falou lá, são vários docentes que têm um viés de inovação. E conversar com esses docentes, nós temos meio que uma obrigação de sempre levar isso. Temos que levar cada vez mais ter mais patentes, mas patentes que sejam comercializáveis ou comerciáveis. Eu acho que as 2 formas estão corretas. Tá bom? Mais algum comentário, Janaína, para a gente fechar? Eu acho que era só isso que eu queria complementar para poder mostrar para todos que é realmente importante, mas temos que continuar pensando na inovação para melhorar o mercado, né? Sair de alguma dor e chegar e melhorar e tentar trazer dinheiro, né? O investimento para a universidade e para também melhorar a vida da sociedade, né? Sim, não, eu acho que a única complementação que eu queria fazer é que, assim, quando a gente deposita patente, às vezes o que acontece? Às vezes a gente deposita uma patente, só que a pesquisa continua. Então, é importante ter esse contato, né, dos pesquisadores com a agência de inovação, para que porque conforme vai avançando, porque às vezes você faz uma pesquisa e aí ela vai avançando, surgem novas aplicações, e aí se esquece que depositou a patente lá atrás, e aí você vai avançando na pesquisa, vai publicando, e achou que aquela patente que está lá atrás já está protegendo tudo, mas não. Então, olha, a gente fez uma modificação aqui que permite uma nova aplicação, vem conversar com a gente para que aquela patente que está lá atrás ela seja sempre atualizada. E para isso a gente tem um recurso que chama certificado de adição de invenção, e é bacana porque, assim, ela não precisa atender o requisito de atividade inventiva, ou seja, ela pode ser uma decorrência óbvia, mas ela tem que ter alguma coisa de diferente.
Isso é importante por quê? Porque o Estado, né, ele sabe que quando a gente protege a patente, principalmente da universidade, ou mesmo até de empresa, você protege justamente para você resguardar aquele ineditismo, né, mas a gente sabe que às vezes outros testes precisam ser feitos, né, e aqui a pesquisa continua. Então, para uma mesma patente, digamos assim, para uma patente mãe, né, que seria aí o núcleo duro, às vezes uma tecnologia plataforma, você pode ter vários certificados de adição penduradas nela. Então, isso garante que você o quê? Você vai avançando e você vai tendo, né, e ela esteja sempre atualizada. Então, também não esquecer disso e saber que isso é um recurso, né? A única desvantagem é que quando você tem essas patentes atreladas, ela é muito dependente do período de vigência da primeira. Então, quando a primeira cai em domínio público, todas as que estão penduradas nela caem em domínio público também, tá? Daí essa seria a única desvantagem, digamos assim, né? Mas é isso, o professor Bruno falou tudo, né? Patente não é indicador, a patente ela deve ser encarada com algo assim, olha, temos alguma coisa aqui que é interessante, que pode beneficiar, às vezes também tem tecnologias que elas elas são importantes não porque vão trazer talvez um benefício monetário, mas porque às vezes é uma tecnologia que é de importância, assim, de importância, por exemplo, do SUS, né, que eu falei, né, então é importante, porque a universidade, ela pode licenciar, por exemplo, gratuitamente para o SUS, se ela quiser. Então, esse que é o papel da patente, né, é proteger o ativo aí da universidade, e a universidade ter o poder de decisão em relação a isso, mas não é indicador, a gente quer que seja transferido para o mercado. Exatamente. Quanto mais ir para o mercado, estamos fazendo o nosso papel para a sociedade, né? Janaína, obrigado mais uma vez. Desculpe pegar bastante tempo seu, mas realmente era um bate-papo muito importante. Para a gente fechar a disciplina, com o caráter da disciplina esse ano era pensado muito em inovação. Então, eu falei, vou chamar a Janaína para fechar a ideia da disciplina e mostrar como trabalha a agência de inovação. Pessoal, quem quiser o contato da Janaína, se você quiser escrever no chat o seu e-mail, para as pessoas, quem quiser, tiver interesse de entrar em contato, marcar uma entrevista com ela, com a Patrícia, para poder fazer essa conversa mesmo, para ver se dá para depositar uma patente, ou dá para fazer algum modelo de negócio com a agência de inovação. Às vezes vocês, como alunos ou professores, têm essas ideias e pode ser que tenha muitas coisas que estão guardadas aí que podem virar futuros produtos para a sociedade. Então, isso é muito importante, essa conversa com a agência de inovação, que eles têm uma visão muito mais global que a gente, que às vezes fica amarrado com muito viés acadêmico. Então, que não é ruim também, mas para esse momento aí é um momento bastante importante para vocês filosofarem sobre os trabalhos de vocês e tentarem inovar, e a agência de inovação está sempre aberta para conversar com todos, alunos, técnicos administrativos e docentes da nossa universidade. Obrigado, Janaína, mais uma vez. Então, encerro a disciplina, encerro também aqui a gravação. Nós vamos colocar no site, tá, do Lab, e fica para todos poderem assistir, tá bom?